Tarde, irmão, paz do Senhor Jesus. Vem aqui hoje, estação do Campo Limpo. Hoje está pouca gente, o pessoal deve estar de ressaca. Mas glória a Deus, venho aqui pregar o Evangelho, anunciar que Jesus está voltando. Deus abençoe no nome de Jesus, irmão, paz do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja na sua vida. A Bíblia fala de um grande dia de Deus, dia de vingança, em que Deus vai colocar face a face a humanidade que desprezara o convite da salvação, a humanidade que desprezou a porta estreita, qual deveriam ter passado, mas não quiseram. Trocaram a porta estreita pela porta espaçosa, deixaram de ir morar no céu para curtir a vida, ser feliz, beber cerveja, vadiar, se prostituir. Mas havia um dia do acerto de contas, está próximo esse dia. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia. Então ela fala: prepara-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Evangelho de Jesus Cristo, porque toda glória, toda honra seja para Ele, com Ele e nele são todas as coisas. A Bíblia tem uma mensagem, e essa mensagem não é para alisar, não é para agradar. Essa mensagem é para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e converta-se para os caminhos de Deus, para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vim aqui fazer discurso, eu não vim aqui falar de coisas materiais, não vim pedir o seu dinheiro, não vim te convidar para fazer parte de uma igreja, de uma denominação. Eu vim aqui pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra da cruz, que é loucura para os que estão morrendo, mas é poder de Deus para nós que somos salvos. Essa palavra que salva o homem, que liberta o homem e que transforma o homem pecador para um homem santo nas mãos de Deus. Esta palavra, ela tem poder sobre todos, ela é poderosa. Atente bem para o que diz respeito a esta palavra. É como falou o louvor, que depois da morte não adianta rezar Ave Maria, não adianta consultar mortos, não adianta pensar que depois que morreu, infiltrada a cara na cachaça, a cara na prostituição, no adultério, e depois morre, ir lá rezar uma vela, queimar a vela, e depois de 7 dias a alma do homem sai do inferno e vai para o paraíso. Isso é mentira do diabo. A Bíblia fala em Hebreus 9, e versículo 27, está ordenado, é uma ordem que Deus determinou sobre o homem, sobre qualquer um que seja ele, mulher ou homem, criança ou adulto, velho ou idoso, todos terão que morrer uma só vez, vindo o juízo final. Por isso que eu vim aqui, não é para falar de purgatório, porque purgatório não tem na Bíblia, é antibíblico. Eu não vim aqui falar de reencarnação, porque reencarnação não existe, é antibíblico. Mas eu vim falar do juízo final, e esse juízo se aproxima. Quanto mais o pecado cresce e aumenta, mais o homem provoca a ira de Deus. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. O
espírito quer dar glória a Deus, mas a carne quer beber cerveja. O espírito quer dobrar o joelho para orar, mas a carne quer fumar cigarro. O espírito quer prestar culto santo a Deus, mas a carne quer ficar jogando bola, jogando futebol. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos no Espírito, andemos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Lá em João capítulo 3, Jesus vai falar de um novo nascimento. Jesus, ele vai ensinar o homem que queria ser doutor da lei, o homem que estava estudando e mais estudando. Mas o apóstolo Paulo escreve que eles estudam sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Mas aquele homem, Nicodemos, ele quis conhecer essa doutrina que Jesus pregava com autoridade, essa doutrina que era uma palavra fiel, era uma palavra verdadeira. Jesus não prometia nada a ninguém. Jesus não veio prometer ao homem que viveria bem aqui na terra, depois de tê-lo recebido e negado a si mesmo, tomado a sua cruz e segui-lo. Ele falou que se disserem mal contra vocês por causa de mim, tudo isso vocês vão passar. É uma promessa que Jesus fez, que ele iria para o Pai, mas voltaria. Essa é a relação em que nós estamos enquadrados. Este é o hábito de Deus para mostrar ao ser humano o caminho que ele deve andar. E só pode andar no caminho de Cristo aqueles que professaram a fé nele e nasceram da água e do Espírito. Só conseguem andar com Jesus aqueles que já morreram para este mundo, o mundo vil, pecador, para viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. O mundo se alegrará, o mundo estará sempre em bonança, o mundo sempre vai bem. Mas os que querem viver uma vida com Cristo sofrerão perseguições. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Não precisa pagar para você entrar no céu. Não precisa pagar para você andar com Jesus. Apenas precisa que você negue-se a si mesmo, morra para o seu próprio desejo, para a sua própria concupiscência. Crucifica o velho homem na cruz com Cristo, e assim viva o viver na carne para ele que o resgatou da vã maneira de viver. Porque todos terão que comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receber aquilo que convinha ao trabalho que fez aqui na terra, seja bom, seja mal. Se produziu mal, vai colher mal. Mas se o homem que produziu, plantou coisas boas, ele colherá coisas boas. Por isso que Jesus falou que não pode o Espírito andar com a carne, porque um cobiça contra o outro. A carne quer fazer a vontade da carne, quer se prostituir, quer fumar, quer beber, quer fazer sexo fora do casamento, quer bagunçar.
Mas quem quer andar em espírito, ele é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que foi derramado sobre toda a carne, para que ninguém se compareça diante de Deus. Eu não sabia, ninguém me falou. O Espírito de Deus não veio passear como Satanás veio para a terra passear. Ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Te convencer que você está indo para um mau caminho, você está indo em destino à destruição de sua alma. Mas Ele concede a você o privilégio de ouvir a voz do seu poder, a voz da sua palavra. E quando Ele fala, eu acho muito bom, para que você não endureça o seu coração. Ouve o que fala o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, Ele fala na boca do homem, e os ouvidos do homem têm que estar bem atentos para esta palavra, porque esta mesma palavra o há de julgar no último dia. Hoje você pode fazer o que quiser, o que você pensa, o que você deseja, mas lembra-se, depois que morre, não tem purgatório. Depois que morre, não existe reencarnação. Isso é história de pescador, isso é história de homem que não tem o que fazer, isso é história de falsos profetas. Mas Jesus falou: se teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar na vida eterna faltando um dos teus membros, do que você ter os dois e ser lançado no fogo do inferno. Arranca se sua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, e joga fora, porque é melhor você entrar aleijado na vida eterna, do que você tendo todos os seus membros do corpo e ser lançado no fogo do inferno, na condenação do inferno. Por isso que João Batista, eles decapitaram ele, cortaram a cabeça do profeta, porque ele pregava uma mensagem que Deus mandou ele pregar, e o profeta estava acostumado a viver no deserto. O deserto era onde ele sempre aprendeu a pregar, a palavra que Deus ensinou a ele mesmo a pregar. E foi lá no deserto, na beira do Rio Jordão, que as primeiras conversões, os primeiros batismos, e João pregaram o arrependimento de batismo, e as pessoas vinham, até que chegou o dia em que o próprio Jesus, o próprio Deus, viera a esta terra, como estava escrito acerca dele, porque ele que deu a mensagem para os profetas falarem. Foi ele que mandou Moisés escrever a tábua, a lei na tábua dos 10 mandamentos. Foi o próprio Jesus que mandou o povo andar em santidade, em santificação. Mas o povo não quis viver como Deus ordenara. Queriam seguir o conceito do coração. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E ainda disseram: foi este Deus que nos tirou da terra do Egito. Ingratos, profanos, irreconciliáveis, detratores, projetadores de males, que não reconhece Deus em seus caminhos. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que reconhece Deus em todos os seus caminhos. E aquele povo provocou a ira de Deus. Por isso que está escrito em Hebreus: jurou o Senhor na sua ira que este povo não entrará na terra prometida. O povo obstinado de coração, povo incrédulo, povo de dura cerviz, sempre resistir ao Espírito Santo de Jesus, sempre resiste a esta palavra, não crê nos profetas, não crê na mensagem dos apóstolos e nem quer crer na mensagem de Jesus. Jesus falou: hipócritas, raça de víboras, serpentes. Chamou os religiosos: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Jesus vem buscar, é uma noiva, não é uma prostituta. Ele vem buscar um povo santo, não é um povo imundo. Ele não vai vir buscar qualquer um. Se ele vir e encontrar você na frente de uma televisão assistindo futebol, você fica para a grande tribulação. E se você morrer
você acorda no inferno. Jesus vem buscar um povo que santificou a sua vida, corpo, alma e espírito, para Ele. Paulo falou: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deus é compaixoso, é longânimo, é compassivo, Ele é tardio-se em irar, e Ele usa de benignidade a quem Ele quer. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas acontece que o apóstolo Pedro e o apóstolo Judas falam que o homem se tornou animal irracional. É pior do que o animal, porque o animal, apesar de ser um animal, um jumento, um burro, um cavalo, ele sabe onde é a manjedoura do seu dono e conhece a voz do seu possuidor. E o ser humano não conhece quando Deus fala, não sabe discernir a voz de Deus e a voz do diabo, não consegue separar o que é de Deus e o que é enviado de Satanás, não sabe se é pastor ou se é mercenário. Mas quem é de Deus, Jesus falou: ouve as palavras de Deus, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem, porque dela eu sou conhecido e eu conheço-as muito bem. Você pensa que engana Jesus? De maneira nenhuma. Você pode enganar o pastor, comedor de farinha, você pode enganar o homem, você pode enganar a mim, mas a Deus ninguém engana. E quando Jesus falou de um novo nascimento para Nicodemos, aí Paulo escreve nesta carta que eu li, em Gálatas capítulo 5, o que acontece com o que gosta de andar na carne. Ele sempre vai desejar as coisas da carne, que são contrárias às coisas do Espírito. Paulo falou que nenhum consegue agradar a Deus vivendo na carne. Não adianta você beber uma cerveja e depois ir para a igreja. Não adianta você ir para um motel e depois ir para a igreja. Não adianta você ir na Santa Ceia, beber Santa Ceia, tomar Santa Ceia e depois enfiar a cara na cerveja, na cachaça. Não adianta andar na carne, porque você desagrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível que aqueles que uma vez foi lavado pela regeneração volte a fazer as mesmas coisas que fazia, ser outra vez lavados pelo sangue, porque estaria crucificando outra vez o Filho de Deus, sendo que Ele é o sacrifício dos sacrifícios. Não se pode derramar mais outro tipo de sangue, nem mesmo Jesus descer e morrer outra vez pelos pecados do povo, porque já foi feito o sacrifício eterno. E a Bíblia diz que segundo a ordem de Melquisedeque, Deus fez sumo sacerdote eternamente. Por isso que Jesus falou: vai passar o céu e a terra, vai passar as árvores, vai deixar de existir tudo que Deus criou, mas a palavra dele, o verbo que se fez carne. E lá em Apocalipse, Jesus é conhecido como a palavra de Deus. Essa palavra não passa, permanece para sempre. Você vai morrer, e depois que morrer, acabou? Não acabou. Depois que morre, você vai prestar conta de tudo que você colheu, de tudo que você plantou, aliás, em vida. Aí vai vir as consequências. Pode pedir misericórdia, pode clamar, pode esperar, pode gritar, pode clamar bem alto, mas Deus não vai ouvir. E se ouvir, Ele não vai fazer nada, porque o que Ele tinha que fazer era hoje que Ele queria e quer fazer. Mas se você tampar o ouvido e ir assistir futebol, e ir para o cinema assistir os demônios, problema seu, porque você foi avisado: eis que cedo venho, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida eterna. Eis que estou à porta, não é eu, é Jesus que está à porta, e batendo está. Se você ouvir a voz dele, abre a sua casa, deixa ele entrar, que ele ceará contigo e você ceará com ele. Jesus está voltando. Desperta tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem pecador num homem santo nas mãos de Deus. Mas para o mundo, para o ímpio, é mais um que está se escondendo atrás da Bíblia. A Bíblia fala lá em Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso que é melhor você esconder atrás desse escudo, dessa proteção, do que você ficar sendo covarde e esconder da realidade da vida, atrás da cerveja, atrás do sexo, atrás da bebida, atrás das drogas, atrás da música, atrás do homossexualismo. É melhor você esconder debaixo da sombra do Onipotente do que se esconder atrás de uma folha de figueira. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a voz de Jesus, porque o Espírito cobiça contra a carne. E Nicodemos perguntou para Jesus: mas como pode uma pessoa já sendo velha voltar ao ventre da mãe que o gerou? Lá em Lucas capítulo 1 e versículo 37 está escrito que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, porque aquilo que para os homens parece ser impossível, para Deus tudo é possível. É impossível o homem nascer de novo. É impossível aos olhos do homem o homem andar com a Bíblia e pregar Jesus por onde ele vai. É impossível o homem sair das drogas, do homossexualismo, da prostituição, do adultério. É impossível aos olhos humanos, mas para Deus tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Crê em Jesus, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. E Nicodemos, sem entender, ele pergunta outra vez: mas como pode? Mas como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? E Jesus falou: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que lá em João, no capítulo 1, desse mesmo livro que eu li, a Bíblia diz que aqueles que confessam a Jesus, Deus dá-lhe poder para serem filhos de Deus, dos quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quem é nascido de Deus, ele anda pelo Espírito de Deus. Por isso que quando você lê lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Como pode um homem que nasceu da carne andar com Deus? Porque Deus viu Noé um homem justo em suas gerações. Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus firmou sobre Noé a aliança que salvaria a sua casa, a sua família. E entraria Noé e mais 7 familiares que faziam parte da família de Noé: a esposa, os filhos e os genros. E aconteceu que depois que Deus firmou esse propósito a Noé, o homem foi abençoado novamente. O homem se viu diante de Deus em uma situação que poderia ainda, que a terra estava contaminada de norte a sul, de sul a leste, pela impregnação do pecado, o pecado que jaz à porta. Mas Deus ainda, Ele sempre encontra por toda a terra alguém que esteja tapando a brecha, alguém que esteja buscando Ele em espírito, mesmo ainda não conhecendo. Porque Isaías escreveu no seu livro: fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam.
Por isso que Deus enviou o seu único Filho para salvar o mundo da condenação do inferno e da ira futura de nosso Deus. Jesus, que é o mediador de uma nova e eterna aliança, que fala melhor do que o sangue de Abel, que Caim matou pela inveja, porque Abel ofereceu para Deus uma oferta voluntária e Deus agradou de recebê-la. Porém, do seu irmão, Deus não atentou e ele não ficou conformado com aquela situação. Matou o seu irmão pela inveja, mas não precisava ter matado o seu irmão. Caim era um agricultor, era um lavrador da terra. Não precisava ter matado o irmão, mas porque o pecado jaz à porta, o pecado que entrou pela desobediência de um homem, o pecado que entrou na geração humana, na corrente sanguínea do homem, e Jesus veio para lavar o pecado do homem, salvar o mundo, e o mundo não quer aceitar a salvação dele, quer aceitar o que fala as religiões, em nome desse Deus. Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Por isso que Nicodemos interessou-se em conversar com Jesus, quis ir perto de Jesus. Você não vê o vento, Nicodemos? Ele assopra de um lado para o outro, não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Você só ouve a voz do vento, mas ele não sabe de onde, qual lado que ele veio. Assim é o homem que nasce do Espírito de Deus. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá no norte, outra hora ele está no norte, já está no sul. O Espírito de Deus o assopra para ele pregar esta mensagem, a mensagem da cruz, que é loucura para os que estão morrendo, mas é poder de Deus, porque o Evangelho não é para te oferecer bens materiais, o Evangelho não é poder de dinheiro, o Evangelho não é poder econômico, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Crê nele, até os demônios crê e estremecem. Por isso que não é só você crer, você tem que obedecer o que fala essa palavra. Se Jesus fala, não vai para lá, e você tem e vai, está desobedecendo. Se ele fala que não é para você fazer uma imagem e colocar no seu lar, você faz e coloca, você está desobedecendo essa palavra. Está passando por cima de uma ordem santa. Se a lei do homem, o homem consegue obedecer, porque essa lei o homem não quer obedecê-la. Essa lei que mata se alguém transgredi-la. Eu não vim ao mundo julgar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Jesus falou, mas se alguém ouvir as minhas palavras e não as praticarem, eu não julgo, porque eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas já tem quem o julgará. A esta palavra que eu tenho pregado, vai julgá-lo no último dia. Hoje tanto faz, tanto fez, se eu vou receber, se eu vou compensar, se eu vou sair do mundo de drogas, do mundo de prostituição e andar como Deus quer. Tanto faz como tanto fez. Mas é um aviso que eu te dou: depois que você morrer, pode ficar despreocupado, pode ficar despreocupado, porque não vai ter ninguém que vai livrar sua alma do inferno, daquele fogo que não apaga e aquele bicho que não morre. Jesus não é mentiroso, mas o Papa Francisco é mentiroso. Jesus não é mentiroso, mas o Silas Malafaias é um mentiroso, o Edir Macedo e outras cojas de demônios por aí afora. Jesus falou que lá no inferno o bicho não morre. E por que o Papa falou que o inferno não existe? Que Deus não é um ser vingativo, que tem coragem de jogar o homem lá. Ah é? Então ele precisa ler a Bíblia, porque só anda lendo, papéis impressos, porque não anda com a Bíblia o Papa, ele anda com papéis impressos, e lê o que quer, fala o que quer,
como pensa e como acha que é. Mas Jesus não falou o que ele quis. Ele falou: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Porque é necessário que creiam naquele que me enviou. Mas os saduceus, os fariseus, falaram que Jesus tinha demônios. Quando viu Jesus expulsando um demônio do corpo do homem, eles falaram: pelo poder de Beelzebul, você expulsa os demônios. Mas Jesus falou: se eu expulso os demônios pelo poder de Satanás, logo a casa está dividida. Mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, é para que se cumpra toda esta justiça, a justiça de nosso Deus. Então essa é a mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegar até vós o reino dos céus. O reino de Deus desceu na terra. O privilégio para todo homem que aceita Jesus e anda com Ele, sede amigo de Deus, mais do que amigo dos deleites cotidianos, porque o delito vai causar no homem a morte espiritual, a morte da alma, e não vai ter como ninguém livrá-lo. Porque Jesus dá tempo para que o homem se arrependa. Porque Deus anuncia agora em todo lugar em que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça vai julgar este mundo. Este mundo que não mais acredita na profecia da palavra de Deus. Mas Jesus falou que as palavras desse livro são fiéis e verdadeiras. Você está esperando morrer para acreditar? Você está esperando morrer para crer nessa mensagem? Essa mensagem foi Jesus que mandou pregá-la. E se o homem ouvir e praticar, será um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas se ele não ouvir e não praticar, é um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Nada tem fundamento quando você constrói algo em cima daquilo que não tem base. Os Emirados Árabes, aqueles sheiks, eles construíram ilhas artificiais em cima do mar. Mas logo Jesus falou que todas as cidades, essas cidades que estão à beira do mar, à beira do rio, vai ser tudo submergida pelas águas. Porque essa palavra tem que se cumprir, o homem aceite ou não. Olha os sinais dos fins dos tempos que Jesus falou em Mateus 24. Eu não preciso ligar a televisão e ouvir o que eles estão falando a respeito de rumores de guerra, nação contra nação, porque Jesus, antes que acontecesse, ele já avisou, para que quando acontecer, nós falar. Não avisou, ninguém falou-nos. Jesus já avisou de antemão, para que quando vejamos, creamos que ele falou real. Por isso que você liga a televisão, você vai nas notícias e você vê de última hora: o Irã jogou um bombardeio lá nos Estados Unidos da América.
nação contra nação, Reino Unido lutando contra o reino do norte, e o povo só em conflitos, e o povo só assistindo futebol, se preparando para as festas pagãs, festa de carnaval, festa de aniversário, festa disso e daquilo, e as guerras estão acontecendo, os sinais estão se cumprindo, o povo só festejando. Jesus falou que como foi na geração de Noé, na geração de Ló, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, estavam de barriga cheia, não tinham com o que se preocupar. A alegria, ela é passageira, porque a alegria do mundo, aonde a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Você que escolhe ou Jesus ou nega Ele. É você que tem que escolher. Não é eu que tenho que tomar essa decisão por você, nem os seus pais. É você que tem que olhar e ver se o modo de viver está agradando a Deus ou está desagradando a Deus. Porque ninguém pode agradar a Deus e amar o mundo. Filhinhos, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o que há no mundo tudo passa. O que há no mundo não é do Pai. É por isso que o diabo inventou as religiões, para poder manipular o povo. Eu sou da Assembleia, eu sou da Deus Amor, sou da Universal, sou da Católica. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Se você não nasceu de novo, se você não tem seu nome escrito no livro da vida, você vai perecer eternamente, porque lá no céu não adianta você chegar: eu vim da Igreja Católica Romana. Jesus vai dizer: eu não vos conheço, eu vim da Igreja Assembleia de Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Aí eu fazer a obra de caridade. Não é pelas obras que nós seremos justificados ou salvos, é pela graça, mediante a fé. E a fé não é de todos, falou o apóstolo Paulo. A fé é dom de Deus. Porque todo mundo pensa que tem fé em Deus, mas para você ter fé em Deus, você tem que nascer de novo, e Deus te concedeu o dom da fé. Por isso que Nicodemos quis ir ter com Jesus de madrugada. Nicodemos, ele quis ir lá em encontro a Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele maravilhou-se. Vem, mestre, sabemos que tu és enviado de Deus, porque nenhum homem fez sinal se Deus não for com ele. Nicodemos ouviu e viu Jesus falar, fazer sinais de cura, sinais de libertação, sinais de livramentos, sinais de multiplicações de peixe e de pães. Viu o morto sendo ressuscitado, e ele ficou convencionado em seu coração, constrangido em ir lá conversar com Jesus. Mas Nicodemos, ele viu que aquilo que ele estava fazendo era perca de tempo, até o dia que ele sentou para ouvir o mestre falar. E Jesus falou: importa que o Filho do Homem seja condenado por essa geração, porque assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim também o Filho do Homem seja levantado pelos homens. Aí Jesus começou a falar. O único que teve o privilégio de ouvir de perto esta pregação de Jesus foi Nicodemos, e com os discípulos ao redor. E Jesus falou assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê no Filho já está condenado. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Nicodemos teve o privilégio de ouvir da boca de Jesus uma pregação que da boca de Gamaliel ele não iria ouvir, da boca de Caifás ele não iria ouvir, da boca de Anás ele não iria ouvir, da boca do político e governador Pilatos ele não iria ouvir,
Da boca do César ele também não iria ouvir, mas foi da boca de Jesus que ele ouviu uma pregação, e aquela pregação mudou o curso da vida dele. A Bíblia não dá mais continuidade do que aconteceu com Nicodemos, mas você pode ter certeza que aquele homem saiu dali diferente. Ele saiu salvo pela graça de Deus, porque ele viu que tudo que ele fazia em prol da lei de Moisés não poderia levar com que ele seja salvo e se salvasse. Mas quando ele viu que a graça foi manifestada e ele ouviu a graça falar com ele, aí mudou a história, mudou o rumo, mudou o trajeto. Assim somos nós, assim é você. Você está ouvindo a voz de Jesus, e se você não quer andar com ele, problema é seu. Se você não quer dar ouvido a ele, problema é seu. Mas ele veio te buscar para te salvar. Ele veio te livrar a sua alma da condenação do inferno. Mas se você não quiser, amém. Quem quer andar no Espírito, agrada a Deus. Mas quem quer andar na carne, desagrada a Deus. Porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito é a bondade, a mansidão, a fé, o amor, a piedade, a longanimidade, a benignidade, a temperança. É o fruto do Espírito. Paz, a fé. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Busque ao Senhor, porque depois da morte não adianta queimar vela, não adianta ir fazer rosário, passeada, procissão, nada disso vai resolver. É hoje que, se você quiser, de graça, beba e coma do pão e da água da vida que Jesus ofereceu a todo mundo. Ele veio aqui não para fazer acepção de pessoas, mas ele veio chamar o homem pecador para o arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é vindo até você. Por isso que quando Jesus, ele me tirou do funk, me tirou do futebol, não foi porque eu sou bonzinho, não foi porque eu sou gracioso, foi porque ele teve misericórdia de minha alma e de minha vida, me tirou da idolatria, me converteu. Assim é, o homem, quando dá ouvido à voz do seu poder, do seu Espírito, ele converte o homem, tira o homem das trevas e transporta para a luz, tira o homem das mãos de Satanás e põe nas mãos de Deus. Ele liberta o homem da ignorância do pecado, da idolatria do futebol, da idolatria dos artistas, da idolatria das músicas, e coloca para ser um adorador de Deus, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Glórias a Deus. O irmão da Adventista falou um pouco ali, mas amém. Glória a Deus.